Outro caso que chamou bastante atenção ontem, o depoimento em Blumenau do Kelber Henrique Pereira. Esse rapaz que está na tua tela aí, ele confessou ter degolado e matado a Jéssica Balocchi, mulher dele, de 23 anos, e o filho, um bebê de apenas 3 meses. Um caso inominável, caso de grande repercussão em todo o Brasil. Segundo o delegado Rony Esteves, que é quem cuida da investigação, está vendo aí o Kelber deixando a delegacia depois do crime, o cidadão não demonstrou muita emoção não, tá? Fez só um chorinho falso ali no fim e não teve arrependimento. A ideia inicial era tentar entender o que tinha acontecido no dia do crime, no dia 25 do mês passado, e o cidadão teria relutado muito em falar. Segundo o delegado, os policiais trabalharam muito desde o início para saber como eles se conheceram, como era o relacionamento dele com ela, com a família, e ele sempre falando muito bem da Jéssica, que quando o Caleb, que é o primeiro filho do casal, nasceu, para eles foi uma felicidade, e aparentemente a família vivia muito bem, até que chegou-se o dia em que ele matou a Jéssica e o filhinho menor, que ainda era amamentado pela mãe. No dia 23 de julho, o casal teria realmente ido até a casa dos sogros. Depois, o Kelber deixou a família em casa e teria ido comprar drogas. Olha essa informação, hein? Eu, se fosse a mulher do cara, quando o cara falou para mim assim, olha, eu vou comprar droga, eu teria ido embora da casa. Eu teria ido embora da casa. Teria pegado meus filhos pela mão e teria ido embora. Para onde quer que fosse, para casa da minha mãe, para casa do meu pai, para casa de um tio. É o que uma mulher precisa fazer diante de uma situação como essa. Não pode ficar perto de um cidadão como esse. Porque quando ele voltou, tudo começou a mudar, né? Ficou ali, segundo o delegado, usou as drogas, depois jogou as drogas fora. Até que chega a determinado momento, foi todo mundo dormir. Foi o casal dormir, o menininho de 2 anos e o bebezinho, todo mundo dormindo. E aí, em determinado momento da noite, ele acorda, alucinado, aparentemente sem nenhuma motivação, e começa a esganar a Jéssica. Esgana, aperta o pescoço dela até que ela desmaia. Aí ele fica mais alucinado ainda, vai na cozinha, pega uma faca e passa diversas vezes no pescoço dela. E aí depois, olha o absurdo, segundo o depoimento dele. Ele ficou sem saber o que ia fazer com o bebê, já que o bebê ainda era dependente da mãe. Ele simplesmente pega então e passa a faca no pescoço do bebê também. Olha que coisa terrível. Depois ainda ele vai, né, se limpa, aí pega a outra criança, o Caleb, de 2 aninhos, tá? Você está vendo a imagem dele aí, no posto de gasolina. Essa imagem do posto de gasolina foi divulgada ontem, porque ele pegou o Caleb e a intenção dele era ir para Minas Gerais, porque ele entendia que ele podia cuidar do Caleb, do menino, e levar para a mãe dele. Aí ele passa num posto de combustível em Joinville e ele não paga a conta. Ele enche o tanque e não paga a conta e ele foge. Inclusive o ex-patrão dele é quem paga a conta depois, porque o posto cobrou, o carro era de firma, né? O carro que ele estava dirigindo era de firma. Ele está entrando na conveniência aí com o menino, provavelmente levou o menino pro banheiro, né? O que tinha na cabeça de um homem desse, depois de cometer o crime inominável que ele cometeu, né? Sair agarrado com a criança assim, como se fosse o pai mais amoroso do mundo, né? Uma coisa realmente terrível que aconteceu em Blumenau na noite do dia 23 passado, né? Uma coisa realmente terrível, né? Ele, segundo o investigador ali, ele não teria esboçado muita emoção, somente no final fez um chorinho meio falso, né? Não demonstrou arrependimento e disse que pediria perdão depois só para o menino de 2 anos depois que ele crescesse. Ele acabou preso, como a gente noticiou aqui, depois na cidade de Bragança Paulista, em São Paulo, mas o objetivo dele era chegar até Minas Gerais, onde ele entregaria o filho de 2 anos para a família dele, né? Ele não queria matar o Caleb, segundo o delegado, porque ele acreditava que poderia cuidar do menino, né? Tinha condição de cuidar do menino.
o depoimento do Kelber Pereira é o que faltava para o delegado finalizar as investigações. Ele informou que agora já recebeu os laudos e com esse depoimento vai encaminhar tudo para o Ministério, que vai oferecer então a denúncia contra o Kelber, né, por ter matado, degolado a própria esposa e o filho ainda com poucos meses de vida. É uma situação inominável, inominável. Né? O que a gente vai dizer de uma situação como essa? Né? Mas, para as mulheres, eu diria o seguinte, o cara está usando droga do teu lado, dentro de casa, ó, sai fora, porque coisa boa com certeza não é.